Agora, galera, chegou a hora de a gente falar da estreia de Carlo Ancelotti à frente do comando técnico da seleção brasileira. Nesse 0-0 com o Equador, né? Um Equador, Fred, que faz uma eliminatória surpreendente, né? De certa forma, para os padrões, principalmente, do que a gente está acostumado. Largou, como você sempre faz questão de destacar, com pontos a menos aí, e mesmo assim consegue fechar essa 15ª rodada na vice-liderança, né? Empatada com o Paraguai, com os mesmos 24 pontos do Paraguai, mas à frente de adversários tradicionais como Brasil, Uruguai, Colômbia, até o Chile a gente coloca, apesar de o Chile estar nessa draga aí, né? Mas com uma larga vantagem aí em relação ao Chile, mas à frente de adversários tradicionais, né, Fred? Sim, Celso, uma estreia complicada para Ancelotti. Não teve nem de perto um discurso ou mesmo algo concreto que você definisse que o Brasil, o Ancelotti estreia na seleção brasileira, no jogo confortável. Longe disso, tá? Eu considero que talvez seja um dos 3 piores jogos para se fazer, tá? Fora de casa. E olha que teve um atenuante que o Equador mandou essa partida contra o Brasil, justamente por já estar numa situação definida para a Copa do Mundo. O Equador levou o jogo para Guayaquil, né, no belíssimo estádio Fred, do Barcelona. Barcelona. Jogo, eu disse assim, será que tá na altitude aí? Aí eu fui olhar, 3 metros de altitude, eu disse, não. O jogo foi em Guayaquil, que não é a prática comum do Equador. O Equador costuma mandar seus jogos na capital, em Quito, para que a altitude possa fazer efeito, e por isso eles têm, inclusive, uma longa invencibilidade, uma força muito grande dentro de casa. Então, é bom também a gente situar que foi uma versão desfalcada, entre aspas, do Equador, desfalcada não só de peças importantes do ataque, como o Ener Valencia, né, que está fora de ação do Inter, mas fundamentalmente desfalcada da sua altitude. E o Brasil, ele se comportou, Celso, de uma forma competitiva. Eu senti o Brasil mais sério, jogando um jogo mais intenso. Eu estava procurando outra palavra. Concentrado. A gente sentiu como se fossem eliminatórias de outras épocas. Como se existisse uma obrigação matemática maior. Um Brasil disciplinado, um Brasil atento, tá? Porque ajustado defensivamente, né? Fazia tempo que a gente não via. Nesses últimos tempos de seleção brasileira, a gente sempre sentiu um Brasil desordenado e desatento, o que parecia muito, Celso, fruto de uma pressão que incide de fora para dentro. Talvez o colapso da CBF, que deixou o Brasil fazer jogos nesse ciclo com Ramon, Fernando Diniz e Dorival, dentro das eliminatórias com Fernando Diniz e Dorival, esses treinadores não são para-raio de críticas. Esses treinadores, eles acabam sendo tão alvo quanto os jogadores, ou até mais alvo do que os jogadores de críticas. Mas acaba expondo todo mundo em algum momento. Então a gente sempre viu uma seleção brasileira tensionada dentro de campo, o que é diferente de concentrada. A gente sempre viu uma seleção muito preocupada. Às vezes, um jogo como esse, tá? O Brasil se sentia mais pressionado, talvez, a ter que dar uma resposta técnica maior, a ter que forçar uma vitória, ou um resultado, ou uma grande atuação. E eu não senti hoje os jogadores preocupados em fazer bonito, por exemplo. Eu senti o time preocupado em competir.
E eu acho que faltou isso em algum momento. Tá? Não sei o quanto de trabalho efetivo de Carlo Ancelotti já gerou essa mudança, esse time mais atento defensivamente, mais responsável. Não sei se a simples presença de um jogador com letras maiúsculas, como é Casimiro, ali no meio de campo, já serve para você ter mais elementos de referência dentro de campo. O Brasil vinha jogando com volantes muito jovens, os lords da Premier League, né, como ficaram conhecidos ali desde a Copa América. Ou se simplesmente, Celso, a grife, o respaldo, o peso do treinador já trouxe isso automaticamente, independente do que foi conversado, do que foi trabalhado. Tá? Porque talvez os jogadores agora tenham a referência do banco de reservas. Porque não é para ser assim, Celso. Mas eu não sei se alguns jogadores olhavam para o banco de reserva com o Diniz e com o Dorival e tinham a relação que se deve ter atleta-treinador, sabe? Aquela rodinha antes da decisão dos pênaltis contra o Uruguai é muito emblemática, né? Ele muito fica de fora, né? Eu acho que ninguém vai deixar Ancelotti de fora de uma rodinha, tá? Mas é isso, minha análise é essa. O Brasil foi mais... Chega distribuindo chiclete para todo mundo na rodinha. O Brasil foi mais duro, tá? E é o primeiro passo. Agora, assistir Equador e Brasil no mesmo dia em que a gente assistiu França Espanha 5, França Espanha, 4, né? esse um ano teria que passar a conta-gotas para o Brasil chegar naquele nível, né? E aí talvez um caminho se abra. Valentino Rossi sempre passa por aqui essa hora. Valentino aquele dia foi na tua casa, então? Foi na minha casa, foi na minha casa. É sempre aqui. Eu achava que tinha sido o áudio de áudio. A grande Bernardo Vieira de Mello. Não, mas aí, é o mesmo Celso, cara. É o mesmo cara. E aí, Celso, para concluir, talvez um dos caminhos para o Brasil sobreviver nas fases mais agudas de 2026 seja virando um time com um grande sistema defensivo. Talvez seja o caminho. Porque não me parece que em um ano você vai conseguir fazer uma seleção para jogar de igual para igual com a Espanha, com a França, porque com a Argentina. Vamos ver para onde isso evolui. Mas talvez Ancelotti, Celso, seja o único que tenha peso para montar um Brasil fechadão e todo mundo bater palma. Sabe? Um Parreira versão moderna aí. Só que Parreira ninguém batia palma, né? Ele era execrado dia após dia ali nos comentários. E se não fosse campeão do mundo, se Romário bate o pênalti para cima e Baggio bate para o gol, Parreira seria visto e estaria condenado. De Lazzaroni para lá. Da história do futebol brasileiro. Ele precisava só de um resultado, que era ser campeão do mundo. Ele foi e a história mudou. Ali, no caso de Parreira, tem... porque ali marca a primeira mudança do Brasil para o Brasil ser competitivo jogando assim. Porque de vez em quando você precisa contextualizar. Fred fez mais para deixar mais preciso o tempo. A Copa de 94 e as críticas para Parreira já começavam antes do trabalho dele, tá? Não começaram em 94, começaram antes. Aí vai até Romário, que entra na última rodada contra o Uruguai. Mas, enfim, aquela Copa de 94, ela era 12 anos. Primeiro, já eram 24 anos que não ganhava a Copa, como agora, só que eram 12 anos depois de 82. Ou seja, enquanto, embora não tenha conquistado a Copa, mas era apontado como um dos maiores times da história do Brasil, se você volta, o que é 12 anos para 2016? É o 7-1 de 2014. Então, 2026, né? Como? De 2026. De 2026. O que são 12 anos? Você não tem 12 anos de uma nostalgia, você tem 12 anos de uma vergonha descomunal, de um trauma. Então, no caso, para o Brasil, é muito mais fácil, seria muito mais fácil chegar com a seleção com essa característica. Embora eu não concorde tanto com esse ponto de Fred. Nem sei se Fred terminou, para comentar. Aí, porque para mim tem um... eu percebo que eu falei tanto, eu concordo em parte, mas
por que eu não vou sentenciar de que essa vai ser a característica do Brasil? Porque a parte ofensiva do Brasil, ela hoje, por exemplo, não teve Rafinha, certo? Então, assim, não dá para dizer que um time que ainda vai ter Vinícius Júnior de um lado e Rafinha do outro, a questão do centroavante, Richarlison é muito abaixo, assim, tipo, sobretudo quando tiver Rafinha. Se tiver Vinícius Júnior e Rafinha, o centroavante destoa demais. E Matheus Cunha destoa também. Então, na verdade, o problema é que essa figura, para a seleção, ela é muito abaixo dos dois jogadores de lado, que são excepcionais, os dois jogadores de lado. Então, e não dá para dizer que um time que tem Vinícius Júnior e Rafinha, que esse time vai jogar por uma bola, que esse time vai ser fechado, que vai ser... Eu não imagino. E, sobretudo, se ele conseguir encontrar ou um nome para o centroavante de fato, ou conseguir recuperar Richarlison ou encaixar Matheus Cunha, já que tá ali. Assim, se Carlo Ancelotti conseguir fazer esse papel, eu acho que o Brasil teria a ser um time, em vez de ser um time fechadinho, teria a ser um time seguro e que faz seus gols. E que, no fim das contas, eu acho que até o comparativo de 94, voltando mais uma vez para 82, ele era tão assim que a gente pensa que o time 94 não atacava. Que no fim das contas, aquele time 94 não era uma negação de ataque, não. Eu acho que aquele time já passou por muitas releituras de lá para cá. Nesses 31 anos, o time 94 já passou por muitas releituras. Nunca vai virar um time ofensivo. Mas o tempo e, sobretudo, as mudanças do futebol foram mostrando que aquele time também não era o ferrolho suíço. Na verdade, aquele time, maestro, ele plantou uma semente que o futebol mundial bebeu da fonte durante muito tempo. Então, e até hoje a gente vê isso, porque, tipo, talvez a grande marca, né, o grande pecado que era atribuído a Parreira era jogar com 3 volantes. E, pô, hoje em dia, alguém jogar com 3 volantes veja, né? No fim das contas, assim. Eu tô concordando exatamente com você, o que eu sei. Eu tô continuando só. Eu não tenho achado que você tenha discordado, não. Eu dizer, inclusive, eu acho que o Brasil jogou dessa forma hoje. Gerson não é tão diferente do meia da seleção brasileira de 94. Tipo, não é um ótimo meia, mas não é o meia atacante. Pronto. Que o Brasil tem essa característica. O meia do Brasil, camisa 10 do Brasil, é meia atacante, pô. É um fazedor de gols, é um cara cobra falta com excelência, distribui o jogo para todo mundo, tá sempre na área. Assim, essa figura não tem. Poderia ser Paquetá, mas acho que está bem distante, talvez ninguém sabe nem como é que vai ser a questão de Paquetá. Então, acho que esse trio hoje era muito mais perto, embora o Brasil fosse 4-4-2, era muito mais perto daqueles 3 volantes do que outra coisa. E sobre o Brasil, agora falando especificamente do jogo contra o Equador, acho que não tem como sair muito do ponto que a parte ofensiva foi muito ruim. O Vinícius Júnior, achei que na explosão ele é muito difícil, meu irmão, ganhar na carreira do cara. Ele acertou uns dribles. Aí, por exemplo, ele dá um na reta final do segundo tempo, ele vai até a linha de fundo, não deixa a bola sair, toca, voltando e Richarlison fura o chute. Então, assim, ele consegue 2 grandes jogadas ali no segundo tempo. Mas eu acho que e aqui Gerson faz o corta-luz para Casemiro. Mas eu acho que a de Richarlison ela é mais representativa porque para mim, ela é o que é o ataque da seleção. Assim, é a capacidade técnica de você esperar que o ponta faça isso, mas não esperar que o atacante defina. Porque, no fim das contas, assim, infelizmente a fase de Richarlison vem sendo assim há algum tempo, eu pelo menos não tenho tanta confiança de que aquele ali... Porque, veja, a nossa geração de pessoas que tem 40 anos, a gente viu, assim, uma bola dessa, o atacante guarda, meu irmão, assim. Guarda. O normal, assim... Indo na esquerda, na direita, se guarda, né? Mas, assim, felizmente a gente foi mal acostumado. As gerações antes da gente foram ainda piores, assim, talvez até. Mas, se bem que a de atacante da gente é uma das melhores da história, tá? É que antes, assim, era o esquadrão, o time de 70, aquela coisa toda, mas... O pior era Careca, se a gente for botar ali 90 para cá...
Mas, pô, Ronaldo e Romário, assim, são dois dos maiores atacantes da história do Brasil em qualquer geração, em qualquer comparação. Então, a gente não tá. A geração da gente, a gente viu dois dos maiores de todos os tempos da seleção brasileira. E durante muito tempo metendo gol pra caramba. Então, assim, destoa demais hoje em dia. Agora, na parte defensiva, o Brasil tinha sofrido 15 gols em 14 jogos. Tudo bem que desses. Aí você pode, levou 4 da Argentina, mas querendo ou não, seriam 11 gols em 13 jogos, é muita coisa ainda, e sobretudo quando você compara, se você excluir a Argentina, tá? Não é para excluir, levou um vareio de bola, mas se alguém quiser excluir porque querendo ou não teve 4 gols naquele jogo, ainda continuaria sendo um número muito grande, considerando que a última participação do Brasil nas eliminatórias com o título, 5 gols em 18 jogos, pô. Inclusive contando com 2 jogos contra a Argentina. Então, assim, o Brasil sempre foi um time seguro e ofensivamente era um time capaz. No fim das contas, o que Carlo Ancelotti fez nesse primeiro jogo, o time fez com o Carlos Ancelotti nesse primeiro jogo, foi tentar pelo menos recuperar um ponto. Porque Tite pode não ter vencido a Copa do Mundo, mas o time de Tite fazia seus golzinhos, pô. Assim, não era bunda na parede, não. Ele era um time que, infelizmente, pecou na Copa do Mundo. Na hora que Tite abraçou um time lá, não cedeu para mais nada, a panelinha, a questão toda, enfim. Deve ser ruim, trabalho de seleção tem disso também, mas aí nesse foi no mau sentido, sobretudo da última Copa. Mas o time tinha características. Ninguém achava que o Brasil era o time que não foi, e sobretudo que tinha Neymar muito bem, né? E isso não faz, e ninguém achava que estava fazendo, o Brasil não está conseguindo atacar. Mas o time atual, mesmo sem Neymar, ele tem essa capacidade, ele é para ter uma capacidade técnica melhor. Se Carlos Ancelotti vai corrigir, fica a torcida. Mas eu acho que a parte defensiva, os 2 laterais, muito mais recuados, né? Mas assim, eu acho que ele não queria perder na estreia. Assim, ó, meu irmão, o time do Equador fez uma boa campanha, assim, ó, meu irmão, para largar com a derrota, não sei o quê, ó, porque talvez, não sei se ele só vai levou segurar 5 gols, né? Como eu não sei se ele vai segurar esses laterais tanto assim, Celso. Se o trabalho porque hoje os laterais do Brasil ficaram muito presos. Mas na hora que você colocar os melhores momentos do jogo, quando o Equador chegava, e chegou pouco, mas quando chegava, a linha de 4 ali, ela estava muito assim o tempo todo, organizada. Enfim, acho que o Brasil teve uma postura defensiva muito boa, insuficiente para o que é a seleção brasileira, não tem nada de ufanismo, que não dá para ser vira-lata, na verdade, né? Não dá para ter vira-latismo, na verdade. Assim, o Brasil com a seleção brasileira, a gente tem que ser exigente mesmo. Não dá para dizer, não, ajeitou a defesa e total outro. Não, ajeitou a defesa é um passo em um jogo. Se vai continuar assim para frente, tomara que fique. Agora, do ataque para frente é uma negação e não seriam 2, 3 treinamentos que Carlo Ancelotti conseguiria corrigir isso. E antes de passar a palavra para o Adson, último ponto que não é sobre o jogo, é sobre o nome Carlo Ancelotti. Eu acho que a gente fala Ancelotti, né? Mas eu não estou vendo. Eu acho que a gente aqui no Nordeste, pelo sotaque, pela forma como a gente fala, a gente levou muito mais na boa chamar Carlo Ancelotti de Carlo Ancelotti. Porque o que eu tô vendo assim mesmo, de jornalista do Sudeste, assim, puto ou ironizando assim a Globo, que a Globo colocou a Gabriel Wacker da Folha de São Paulo, ele fez uma matéria que ele teve acesso a uma orientação da Globo para que Carlo Ancelotti seja chamado de Ancelotti, abrasileirar o nome dele para facilitar para o público, para a audiência. Embora só Ancelotti tenha sido isso, porque o auxiliar dele chamado Francesco não foi Francesco, foi chamado de Francesco, ou seja, Carlo Ancelotti foi Carlo Ancelotti, mas o auxiliar virou Francesco. Então, a única ponto foi só esse. Aí eu vi muita gente assim, eu não vejo problema não, eu acho que assim, eu estou dizendo isso porque eu vi que Celso falou Ancelotti, Fred falou Ancelotti, eu não sei como é que a Arte fala, mas eu vi que muita gente sobre uma parte da imprensa, talvez porque transmite campeonatos europeus e sempre é tratado como Ancelotti, e aí não gostou. Mas eu acho que pra gente aqui, pro sotaque da gente, Ancelotti é muito mais fácil mesmo de falar, de pegar. Embora muito não seja a pronúncia correta do nome do cara. Muito bem. Vamos botar Atos Gildo aqui também na conversa. Atos, queria que você trouxesse também a sua análise sobre o jogo, né? Uma partida, como o Fred destacou, onde o Brasil entrou mais concentrado, onde o Brasil entrou aparentemente mais ciente de que daqui para frente é com quem está dentro de campo e que quem está na beira do campo deixou de ser um para-raio, né? E passou a ser, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe como é que vai ser o trabalho daqui para frente, mas até aqui tem lastro, Carlo Ancelotti. E o que a gente está vendo foi um Brasil, como
Cássio destacou agora dessa vez, um Brasil mais sólido do ponto de vista defensivo, um Brasil mais ajustado do ponto de vista defensivo. Então, Atos, queria que você complementasse também aí, meu irmão, essa nossa leitura do 0-0 entre Equador e Brasil. Celso, ver esse jogo da seleção, o início do trabalho aí de Carlo Ancelotti, Cássio, é um misto, tá? É um misto... Ancelotti foi? Ancelotti. É um misto de duas formas de olhar esse início de trabalho e também a seleção brasileira. Uma é a mais óbvia, né? Que é a do... Você está analisando o início de trabalho, tá? Se você for analisar por esse prisma, obviamente que você vai dar muitos descontos, você vai fazer os elogios à parte defensiva, como início de trabalho, o famoso arrumar a cozinha, né? Colocar ordem na casa, e também você vai destacar que a parte ofensiva ela foi muito mal, não conseguiu acompanhar pelo menos esse desempenho que a parte defensiva teve. Agora, confesso que eu não consigo também desassociar de uma análise mais geral da seleção, assim, porque é difícil você ver uma seleção jogando, e aqui eu não vou falar só desse jogo, eu vou falar dos últimos tempos da seleção, uma seleção jogando tão mal, tendo resultados tão ruins, e parece que isso é a nova realidade. Acho que foi Fred até comentou de você comparar, né, com o jogo à tarde entre Espanha e França. Eu diria outro ponto também, que às vezes a seleção era a nossa maneira de fugir um pouco dos clubes, né? Quando o seu clube não está indo bem, ou pratica um futebol que não é tão vistoso, né? A gente tinha na seleção esse refúgio, né? E a gente vê um futebol de uma qualidade técnica melhor, conseguir, por vezes, suas vitórias, seus objetivos, e você se sentir vitorioso acompanhando a seleção, e isso já faz um tempo, assim, que nos abandonou, assim, em várias escalas. Não só na questão, assim, de não conseguir ganhar uma Copa do Mundo, os fracassos recentes na Copa do Mundo, mas também focando mais agora nesses últimos 3 anos aí, de desastre total, de a gente ver uma seleção jogando eliminatórias como uma espécie de coadjuvante ali, de ombro a ombro com todo mundo, jogar uma Copa América, onde a gente sai na primeira fase, tá? Isso, assim, não deixa de impactar assistindo a partida. Eu não consigo só olhar para Ancelotti e pensar, é daqui para frente, veja. E mesmo se eu fosse fazer esse exercício de só focar no Ancelotti, e aí uma ficha também cai, que é o seguinte, veja, falta aí um ano para começar a Copa do Mundo. Além de ter times em outro patamar diferente do nosso, esses times estão trabalhando há 4 anos, tá? Sim. É muito difícil, assim, acreditar que mesmo que o trabalho do Ancelotti seja positivo, que ande passos, de que a gente vai chegar na Copa do Mundo como favorito. Favorito, que de fato vai competir e vai bater de frente com outras seleções, porque é um tempo muito curto, tá? Muito curto, assim, menos de um ano, gente. E a gente aqui está trabalhando como... tá arrumando a cozinha. Uma linha de defesa que não seja uma atrapalhada total, como a gente viu nos últimos jogos. De zagueiro passando vergonha, de lateral passando vergonha. Hoje a gente achou interessante de uma linha de 4 zagueiros, firme, tá? Jogando sério, sem passar vexame, como eu disse em alguns lances. A gente já achou ok. Então, veja, isso é um trabalho muito no início. Muito no início, tá faltando aí 10 meses, 12 meses para a Copa do Mundo. Então, acho que é bom a gente botar logo os pés no chão, infelizmente, na verdade, que toda a Copa do Mundo para uma seleção como o Brasil é uma esperança de que vai conquistar mais uma, vai vir o famoso Hexa. E eu acho que é bom a gente botar os pés no chão, saber que talvez o melhor treinador tenha, não o melhor treinador do mundo, mas, sei lá, tem outros aí, mas o melhor treinador que tinha a possibilidade de vir para a seleção. Até
por causa do namoro que tem com ele há algum tempo, e até porque eu acho que o Ancelotti está em outro momento da carreira, já ganhou tudo como treinador. Eu acho que os outros treinadores de ponta ainda têm muito a dar ali em clubes grandes da Europa. A gente tem uma peça muito boa agora no comando técnico, mas não adianta achar que isso vai ser uma espécie de certeza ou que a Copa do Mundo esteja mais próxima da gente, porque, na verdade, eu acho que está muito, muito distante. Cássio até comparou aqui com a Argentina. Não sei se foi em off, Cássio. Foi em off. O gol da Argentina contra o Chile. Eu não lembro do Brasil fazendo gol desse num jogo grande, não. Mesmo uma Chile. Transição, né, Cássio? Tão rápida. De uma barra para outra, pô. 3 jogadores, o valor tocou, a Almada arrancou 20 metros, ninguém pega o cara, já dá um toquinho, espera a zaga chegar, Júnior Alves já fica cara a cara com o goleiro e faz o gol, assim, muito rápido, em vez daquela lentidão. É o que tem de mais moderno, assim. A objetividade do gol foi um negócio inacreditável. É o que tem de mais moderno no futebol atual, e a Argentina pratica isso, e veja, tá aqui do nosso lado, né? Nosso rival histórico, e veja o quanto distante a gente tá. É só pegar também o próprio jogo entre Brasil e Argentina. Agora, só uma pontuação sobre o jogo em si. Vinícius Júnior fez 2 jogadas, tá? Tocou voltando ali, o Brasil não conseguiu finalizar bem nas 2 jogadas. Mas tem uma coisa que me incomoda demais no Vinícius Júnior, não só a questão do rendimento dele, que é óbvio que é abaixo, um jogador que foi o melhor jogador do mundo, pela quantidade de jogos na seleção, eu acho que não deve ter nem 2 dígitos de gols e assistência. O rendimento da seleção do Vinícius Júnior é abaixo, todo mundo sabe disso. Mas o que me incomoda nos últimos jogos de Vinícius Júnior na seleção, e eu achei que com o Ancelotti ia mudar isso, e não mudou, é a distância que o Vinícius Júnior fica em boa parte do jogo para o restante do time. Impressionante. Mas isso dificilmente mudaria, né? No 2 treinos, né? Mas se você pegar, Fred, o momento que Vinícius Júnior ali, ele domina a bola, vai para a linha de fundo, se você der uma pausa e você for olhar onde está o primeiro jogador do Brasil, está numa distância muito grande, pô. É por isso também que ele só consegue fazer aquela jogada voltando. As 2 jogadas foram praticamente iguais. Uma ele consegue adentrar de área, né? Ele dribla completamente o adversário, na outra não, mas nas 2 ele tenta ali naquela faixa do campo ali dentro da área buscar um passe, mas falta alternativas, sabe? Falta tabela, falta jogadores encostarem, sabe? Para fazer associações, para que Vinícius Júnior não fique dependendo só de passar por dentro do adversário, pô. Porque não é isso que a gente quer. É porque muitas vezes fica impressão, Vinícius Júnior pega uma bola pela ponta, aí ele vai para cima do adversário. Parece que a gente está cobrando dele que ele passe por dentro do cara. Coisa que ele fez hoje. Veja, ele praticamente passou por dentro do cara. É muito difícil esse duelo de 1 contra 1 no futebol de hoje em dia. Mas não é isso que a gente quer mais, a gente quer associações, a gente quer tabela, a gente quer aproximação dos outros jogadores para que ele tenha outras ferramentas, até para que a defesa adversária, se preocupe com outros elementos do jogo e não só apenas aquele drible seco que ele acaba sempre tomando essa opção. Então, essa parte aí, assim, eu espero que o Ancelotti consiga corrigir, porque é difícil você ver um jogador do potencial do Vinícius Júnior ser relegado só essa função de ficar completamente isolado do time fazendo jogadas na linha de fundo. Atos, eu queria comentar em cima da tua análise 2 pontos, tá? O primeiro, que é sobre esse pés no chão, né, que você falou, tomando por base até o meu primeiro comentário, de que talvez um Brasil mais defensivo e que é dessa forma que se pode pensar em algo maior. Eu acho que o meu comentário ele parte justamente, não é nem de ter os pés no chão, é de ter os pés fincados no chão. O Brasil, nas últimas Copas, ele não passa mais das quartas de final, né? Quando ele pega um europeu nas quartas de final, o Brasil cai. Mas nas últimas Copas a gente tinha a expectativa que o Brasil passasse. Tá? O Brasil era favorito contra a Croácia, muito favorito, e não passou. A derrota para a Croácia é gigantesca, pô. É catastrófica. Ela só não é mais retumbante porque tem um 7-1 assombrando, gritando ainda na cabeça da gente. Isso. A derrota do Brasil para a Bélgica era um jogo que, ok, era de igual para igual ali, mas o Brasil
talvez com Casimiro naquele confronto, tivesse vencido, eu acho que o Brasil era um pouco melhor do que a Bélgica, e era o Brasil. Tá? Agora, o ponto central é que o Brasil hoje não está entre as 4 melhores seleções do mundo. E isso todo mundo sabe. Não tem pachequismo que consiga levar alguém a dizer, não, o Brasil está entre as 4 melhores seleções do mundo. O Brasil tem obrigação de disputar a semifinal. Dessa vez, Atos, eu acho que a gente volta, e foi até interessante, e foi espontâneo, não foi nada pensado, a gente começar a traçar uma relação com 94, e que cabe em vários aspectos, porque a gente volta para aquele longo tempo sem título que nós, enquanto adolescentes, vivemos em 94. Né? Você tem um país há 24 anos sem ser campeão, e agora a gente já completa os 24 anos, ano que vem, ou seja, para a nova geração é um novo 1994. No meu país, pô. Tem essas coincidências. E ali o Brasil, quando chegou na Copa do Mundo, não era nem de perto apontado como a melhor seleção do mundo. Tá? Não era. Dentro da própria mídia nacional, o Brasil era tratado como... Na América destacavam até a Colômbia. Exatamente, com muito mais força do que aquele Brasil. Tá? E talvez esse sentimento, a partir de um treinador do peso e acostumado a vencer e que não vem fazer graça, vem para tentar vencer, talvez nos devolva, Atos, um sentimento que nós, por exemplo, temos quando um time da nossa região chega na quarta de final de Copa do Brasil. A gente não tem, temos que passar, a gente vai para uma guerra, a gente vai dar bombão, a gente vai segurar, vai tentar dar um jeito. E talvez o Brasil, na Copa do Mundo ano que vem, carregue esse espírito de chegar lá e tentar dar um jeito. Porque aí você tem uma grande vantagem. Se você tiver um sistema defensivo muito, muito forte, que o Brasil não tem, não é porque empatou em 0-0 com o Equador hoje que vai ter, mas pode desenvolver um contra-ataque do Brasil com o Rafinha, com o Vini Júnior. Veja só, qualidade tem para arrumar uma bola e ganhar o jogo. Agora, a gente já tirou o cavalinho da chuva, Atos, e é por isso que eu acho que as cobranças... Você começou num tom meio saudosista, talvez, dessa resignação. Mas eu acho que a gente precisa da resignação. Eu acho que a gente não pode ligar a televisão terça-feira, ir ao estádio terça-feira, esperando que o Brasil dê uma aula de futebol, que o Brasil emule uma Espanha, que o Brasil emule uma França contra o Paraguai. Eu acho que o Brasil tem que emular o Uruguai de 2010, sabe? O Brasil tem que ser um time que tenha condições de chegar nas quartas de final, e chegando às quartas de final, meu velho, jogue o jogo do jeito que der para jogar. Porque evoluir nesse ano para transformar o Brasil numa das 4 melhores seleções do mundo não vai conseguir. Mas pode ser que consiga, mas não jogar. E Copa é Copa, pô. Marrocos não era... Exatamente, Não era uma das 4 seleções, assim. A gente precisa desse espírito, Cássio. O espírito que faltou Croácia, nos 4 minutos da Croácia. O espírito que faltou. Por que não deu bombom pra cima? A Croácia foi lá, terceiro lugar da Copa. Veja, os últimos 2 semifinais, Croácia e Marrocos. Não, acho que o Brasil acho que era melhor do que os dois, assim. Embora tenha perdido o Marrocos no amistoso e ter sido eliminado pela Croácia na Copa. Mas, assim, aquele Brasil, acho que tinha uma condição de ser, no mínimo, terceiro lugar da Copa. Assim, Copa permite esse tipo de situação. Quando o Fred traz do pé no chão, eu concordo bastante com essa história, só que eu acho que na Copa tem outros elementos também, assim, que... O Fred comparou com o Uruguai em 2010. Essa comparação é o ponto que eu não consigo seguir, porque ali tinha Forlan, que foi o bola de ouro daquela Copa. Sim, mas não Luiz foi Soares, jogando bola, Cássio. Não, mas diga assim... proteja. Então, aquele negócio. Para o Brasil, o que teria que acontecer para emular? Teria que ter o bola de ouro da Copa
e um meia atacante, um atacante excepcional, e porra louca, e tudo dando certo, que foi Luis Soares. Meu irmão, até Locabreu, o cara, mas assim, o goleiro não era muito bom, não. Acho que era Muslera ainda, né? E zaga tinha. Pô, assim. Eu falei apenas dos 2018, o Brasil era totalmente dominante na América do Sul, Cássio. Eu acho que o time de 2018 do Brasil poderia ter sido campeão do mundo, pô. Poderia ter sido. Mas eu e o de 2022 também. O de 22, eu acho que o de 22, não sei se passaram na Argentina e da França, do mesmo, nem aguentar. Veja só, o Brasil... Não aguenta nem quando o time é bom. O Brasil jogaria... O Brasil estava melhor do que a Argentina na Copa, até aquele momento. A Argentina cresce na reta final. A Argentina perdeu da Arábia Saudita, pô. Mas naquele momento a Argentina já estava. Mas naquele momento a Argentina já estava bem demais, já. Tava não, não tava não. O primeiro grande jogo da Argentina são as quartas de final. Então, porra. Então, mas o Brasil caiu um dia antes, pô. Como é que naquele momento a gente estava melhor? A gente não tinha nem visto jogar. Não, porra. Na verdade, jogou um dia antes, na verdade. Um dia antes a Argentina jogou. A Argentina já estava bem. Não, mas eu acho que o mata-mata, quem foi que ela pegou nas oitavas? É o jogo da Não. Não, o jogo, eu acho que é a Austrália. É um jogo, eu não me lembro, não, mas. Ela não tava. Ninguém tava dizendo a Argentina vai ser campeã do mundo. Muito por causa da estreia, teve que mudar o meio campo inteiro, mudou ali, muitas peças. Mas eu acho que já tava tendo encaixe. Mas enfim, a semifinal vai bem, na final vai muito. E na final é um jogo, eu poderia ter dado qualquer coisa. Olha, mas eu queria fazer uma pergunta a Fred. Porque Fred meio que já traçou, e eu até concordo com ele, um caminho para um título que hoje metade da população brasileira é completamente descrente, a outra tem muitas dúvidas, então meio que estou aqui um modo de chegar nessa Copa e conseguir competir. Seria uma espécie de antídoto para um time do tamanho da seleção brasileira jogar como jogou 94, um pouco mais retraída, aproveitando a velocidade do que tem de melhor, né? Apesar deles não renderem na seleção dessa forma, o que tem de melhor são esses jogadores de velocidade, né? Rafinha, Vinícius Júnior, o próprio Estevão vai chegar mais maturado. E ainda tem outras peças que não estão numa boa fase, né? O Endrick, tem outras peças ainda. Mas veja, Fred, pelo menos nessa tua concepção, eu senti de tu que para isso ocorrer, a página Neymar tá virada, né? Não. Mas tá muito difícil não virar, né? Convenhamos que foi até aqui uma enorme frustração essa volta dele ao Santos. Assim, você só com traria os pasmos de Neymar para a seleção você só traria Neymar para a seleção numa condição muito boa física. Veja só, não pode ser 100% não, tá? Na condição de hoje, do jeito que ele está no Santos, eu não traria, tá? Porque não é fácil deixar Neymar lá para ficar usando, e porque hoje só daria para usar ele em desespero, certo? Em desespero. Agora, existe um ano pela frente. O Brasil não tem centroavante. Isso é, assim, terrível. E o Santos, no último jogo, passou a jogar sem centroavante. O jogo que o Santos até perde para o Botafogo. Fazia uma boa partida o Santos. Talvez Neymar possa ser a solução. Jogando mais perto da área, tá? Porque entre Richarlison do jeito que está hoje e Neymar do jeito que está hoje, eu prefiro Neymar do jeito que está hoje. Mas aí é um posicionamento que Neymar nunca jogou na carreira, né? Não, jogou mais ou menos. Jogou mais ou menos. Porque da forma que você visualizou, que você imaginou aí, eu até pensei aqui... Pessoal, jogou o último jogo dele agora, contra o Botafogo. Eu até pensei, será que um Neymar jogando um pouco mais como organizador desse time... Que também é um pouco do que foi na própria Copa de 2018. Que muitas vezes Jesus saía da área, né? O Firmino saía da área e atacava pelos lados ali. Atos, é isso. O Neymar precisa se provar. Agora, ô Celso, tem um superchat que chegou sobre a Copa do Mundo 94. Lê esse superchat porque eu acho que a partir dele a gente pode fazer... Tem um elo que ele me traz para analisar esse time. Como eu li o superchat, eu fiquei com ele na cabeça. Márcio, joga na tela para Celso ler, por favor.
Vamos lá. Marcelo Sasted. Sei que minha opinião está fora do contexto, mas as viúvas de 82 vivem exaltando essa seleção e metem o pau na seleção de 94. Vocês acham mesmo a seleção 94 ruim, péssima, horrível? Dizendo que 17 de julho de 94 é a data do aniversário dele, olha aí. Eu acho a seleção de 94 muito boa. Veja, eu nasci em 81. A de 82, para mim, é como a de 70, assim, de ver vídeos, de ler sobre. Não vivi a seleção de 82, eu vivi a seleção de 94. E a seleção de 94 eu vivi, eu sempre costumo dizer, é a minha Copa, assim, a coisa que eu mais curti embora a Copa de 2014, mesmo o Brasil levando o fumo, tenha sido uma experiência maravilhosa, assim, por Copa do Mundo aqui, do jeito que foi aquela loucura que foi a Copa do Mundo no Brasil, mas a Copa de 94, assim, ela foi nível de dificuldade, as vitórias, a forma como o Brasil escreveu, enfim, até o fato de ter terminado nos pontos, sei lá. Na verdade, a gente já debateu isso aqui. A gente até chegou a um consenso que nos primeiros anos tinha muito essa máxima de dizer que a seleção 94 era ruim e tal. Acho que até o ano 2000, por ali mais ou menos. Tanta gente repetiu isso que ficou meio que colocado. Mas depois, eu acho que a turma revisitou muito aquela seleção 94. Porra. Isso. Irmão, como é que a seleção com Tafarel, com Cafu, com Dunga, com Romário, com Bebeto, como é que o time desse pode ser ruim, pô? Dunga jogou demais naquele ano e tinha gente na época que ficava dizendo que Dunga era o ponto fraco do time. Não tem como você fazer essa análise. Romário e Bebeto, pô, assim, assim, é uma das maiores duplas assim, de uma Copa do Mundo, pô. Cássio, Aldair talvez seja um dos maiores zagueiros da história do Brasil, porra. E era reserva, viu? Na verdade, o Brasil campeão com a zaga reserva. O nome de Ricardo Rocha, né? Se machucaram. Então, o que eu ia falar... Eu acho que o time 94, ele quebrou o paradigma de não ser o futebol que o Brasil vinha apresentando há algumas décadas da sua era de ouro, quando ele começa a ter sua era de ouro, nos anos 50, até o tricampeonato e até mesmo as Copas o Rivelino ainda, e a Copa de 82, naturalmente. A 94, ela quebra o paradigma. O Brasil foi eliminado antes, passou vergonha em algumas Copas antes, caiu na primeira fase de 66, mas sempre jogando de um jeito, nunca sendo como a de 94. E ali eu acho que a quebra disso, para muita gente não fazia sentido o Brasil quebrar, mas no fim das contas quebrou, foi eficiente, e para quem não tinha vivido as Copas anteriores, e faz parte, muitas gerações, inclusive não viveram 94, muitas gerações viveram só 2002, e muitas gerações, infelizmente, nunca viveram nenhum título mundial. Mas para gente que viveu só aquele título mundial sendo o primeiro, porra, eu achei fantástico a forma como o Brasil ganhou a Copa, pô. Como eu tinha pedido para Celso trazer esse superchat, e a associação que eu queria fazer era a seguinte: parte da sensação que se ficou de 94 era a ausência de um perfil de jogador. O Brasil não teve naquela Copa um meia. Teve Raí que foi pro banco, né? O Brasil não teve um meia. Aquele time não conseguiu encaixar nenhum meia no jogador mais avançado ali era Zinho, né? Não, veja, o Brasil tinha, mas detalhe, coisa que essa seleção não tem nem para utilizar, em tese. Ali, querendo ou não, o Brasil tinha Raí, que tinha sido campeão mundial com São Paulo, que era um jogador em muita evidência, mas que infelizmente, que começou como titular. Ele até faz um gol contra a Rússia, de pênalti, acho que o gol de Raí, mas aí ele perde. Exatamente. Perde a posição, naturalmente. Fred. Tentando seguir, Celso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: naquele momento, naquela seleção, o Brasil não tinha o meia, tá? Raí era um bom meia do futebol brasileiro, mas não conseguiu jogar em momento nenhum na seleção como meia. Muita gente tinha Palhinha que jogava no São Paulo, né? E também, nas poucas vezes foi utilizado, não rendeu. Dentro da Copa do Mundo, que o Brasil começa com o Raí como titular, e ele não consegue ser o maestro, decolar, Parreira optou, né, por colocar Mazinho na função. Mazinho era um segundo para terceiro volante. Isso caracterizou muito aquele Brasil. Na época se falava muito de um time que dependia demais de Romário, só que tinha do lado de Romário, como o Cássio já trouxe, um outro atacante de altíssimo nível que era Bebeto. E aquela seleção tinha algo que precisa ser valorizado, que eram 2 ou 4, pelo menos 3 dos melhores laterais que o Brasil já teve na sua história. Jorginho e Branco.
Eu acho que depois daquilo, olha, que depois o Brasil teve o Roberto Carlos, que é um monstro. Teve o Roberto Carlos, pô. Teve o Roberto Carlos, que é um monstro. O Brasil teve o Roberto Carlos, que é um monstro, teve Marcelo, que é um monstro. E teve Daniel Alves. Ainda de uma forma melhor. O Brasil, mas eu ainda assim acho, tá, que dois como o Brasil teve, Jorginho para mim é melhor muito bem servido lateral. Então assim, o Brasil tinha dois laterais de um nível de excelência absurdo. Dois volantes de um nível de excelência absurdo. Um goleiro que chegou na Copa do Mundo muito mal, vivia uma época horrível, mas que na Copa do Mundo conseguiu voltar a ter um pouco da áurea que tinha 4 anos antes, né? E Tafarel chegou na Copa do Mundo muito questionado e não vinha bem realmente. Mas não tinha um meia, tá? E isso pesou muito. E eu faço essa relação porque o que é que a gente viu nesse começo da era Ancelotti, como queiram? O Brasil, já no primeiro jogo, ele abdicou dessa figura. O Brasil veio com Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson. Tá? Eu falei muito na época de Dorival o quanto de tempo estava se perdendo com Paquetá. Que todo mundo sabia que não ia seguir a sua carreira por conta da investigação que está sendo submetido. E não existe esse meia. Quem é o meia? Quem é o meia que não está sendo convocado? Quem é o grande meia do futebol brasileiro que possa tirar a vaga de um volante? O Brasil tem volantes melhores. O Veiga, que é banco do Palmeiras agora. Exatamente. Então, assim, o Brasil não tem esse jogador. E eu acho que no primeiro jogo, o novo treinador já constrói o Brasil, identificando que o Brasil talvez não tenha essa peça. E outras grandes seleções têm jogado dessa forma. Então, por isso que eu acho que algumas relações de 94 com 2026 se fazem justamente... E aqui já é outra. Agora, a diferença dos laterais é brutal. A diferença dos laterais é brutal. E o Brasil vai ter que resolver isso. Agora, como foi falado aqui, se Neymar conseguisse recuperar parte da sua forma física, você poderia soltar Neymar ali. E mesmo que não tivesse um meia-meia, você poderia fazer uma composição para que encaixasse Neymar nesse time. Seja como um falso 9, um falso meia. Aí o Brasil teria que ver como fazer. Mas eu achei que o desenvolvimento... Por exemplo, a gente falou muito, Celso, quando a gente cobriu a Copa América, né, que o Brasil precisaria desenvolver muito individualmente em 2 anos. Rafinha já está a contento. Rafinha já evoluiu mais até do que... Ou seja, já tivemos um que evoluiu muito. Isso. Para virar protagonista. E virou protagonista, né? Bruno Guimarães foi mal hoje, mas está virando. Então a gente tem algumas possibilidades aí sendo desenhadas. Agora, eu não sei se o Ancelotti ele vai ter coragem de ficar testando esse 9 aí, sabe, com Igor Jesus, com novos nomes, assim. Essa convocação de Richarlison foi falados. Eu não acredito no Neymar, mesmo que seja falso 9, ocupando espaço, não acredito. Eu acho que no PSG, é porque eu não sei mais em que ponto está a carreira do Neymar, pô. Não sei. Não sei o que. Não existe uma sequência mais. Mas teve um momento no PSG que ele meio que tinha virado um meio organizador, tá? Sempre caindo um pouco para o lado esquerdo, mas no setor um pouco mais atrás do campo, trabalhando muito o lançamento. E nessa configuração, foi por isso que eu estava colocando o nome de Neymar em jogo, que você imaginou, ele poderia ser esse cara, no lugar do Gerson, por exemplo, porque, veja, a gente está falando de velocidade, mas alguém tem que lançar, né? E ele poderia ser esse cara de qualidade para sair municiando esses jogadores. Mas eu queria rapidamente fazer outro, já que a gente está falando de 94, dessa ideia que se criou sobre 94, que a gente disse que até se reformulou com o tempo. Tem outra coisa também que vira uma ideia fixa na cabeça da turma,
é de confundir momentos que a seleção jogou bonito, e aqui eu estou deixando a eficiência de lado, tá? Momentos que a seleção jogou dando show com os times da Copa do Mundo, por exemplo. Porque, vamos lá, 2002 não era essa seleção dando show não, tá? Eficiência total. O time foi lá e foi campeão da Copa do Mundo, assim, era a melhor seleção em 2002. Mas não dava esse show. O show, por exemplo, tinha muito da seleção de 98. A seleção de 98 dava mais show. Teve muito show após 2002, que era parte só daquela seleção de 2002, não era todos os jogadores, que aí se formou com a chegada de Adriano, com a maturação de Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Tá? Tinha até o próprio Robinho também, Kaká. Robinho foi uma peça fundamental nessa fase onde a seleção dava show, que foi mais ou menos entre 2002 e 2006, aquela Copa das Confederações, ganhando da Argentina um jogo atrás do outro. Então, foi aquele momento que o Brasil realmente fazia aquele jogo vistoso e amassava os adversários. Mas isso não foi na Copa do Mundo. E muita gente pega esse pós-2002 e traz dizendo, a seleção de 2002 foi uma seleção que jogava bonito, tal, e gosta muito de comparar com 94, mas não foi bem assim, não. A seleção de 2002 foi muito eficiente, tinha craques, mas não jogou a bola que o pós-2002 jogou, com Adriano, com Robinho, com esses elementos. Celso, eu coloquei aqui aquela tela daquele especial que a gente fez quando o Ancelotti foi Olha, entrou anunciado. O primeiro Ancelotti aí. Aí, meu irmão, vou ficar do jeito que sair, saiu. Ancelotti. E eu queria trazer, Celso, para a gente debater, porque teve até uma mensagem aqui no chat que me remete um pouco. A gente fez um programa, porque Atos falou isso, só tem um ano, não... mas a gente fez esse programa que é a tradição dos ciclos quebrados, né? Em 18 Copas, desde 58, o Brasil só teve ciclos completos de técnicos em 5 edições. Tá? De 58 para cá, só 5 vezes o Brasil teve um treinador que treinou o ciclo inteiro. E em nenhum dos 5 títulos isso aconteceu. Tá? Quando o Brasil foi campeão do mundo, foi mudando de treinador no meio do trabalho. E aí passa mais uma página, Atos não, Márcio, mas trazendo para Atos. A gente tem aqui todos os ciclos quebrados do Brasil, tá? E quantos jogos cada um teve. Aí o que eu queria chamar a atenção aqui. Parreira teve 2 anos para 94. Tá? 2 anos e 8 meses, quase 3 anos. Jogou 40 partidas. Felipão teve apenas 1 ano. O tempo de Felipão é igual ao tempo de Ancelotti. E Felipão teve 17 jogos. Tá? 17 jogos. Quando voltou em 2014, Felipão teve 1 ano e 4 meses e teve 22 jogos. Tite, para 2018, teve 1 ano e 3 meses e teve 21 jogos. Ancelotti vai ter 9 jogos depois de hoje. 9 jogos. O tempo, o número de jogos preocupa mais do que o tempo. E aí, o que eu penso, sabe, Cássio? Teve um chat aqui que eu li, que alguém falou assim, pô, devia experimentar Hulk, devia experimentar... Citou outros atacantes que estão bem... Muita gente falando em Caio Jorge, tá? Não tem jogos suficientes para experimentar. E eu sei que não tem data FIFA, não tem de onde tirar data para forçar jogos, mas eu acho que o Brasil a CBF deveria pensar numa forma de tentar, eu sei que não é usual, mas se forem só com jogadores que atuam no Brasil, que seja, mas de tentar criar alguns jogos aí no meio desse processo. É quase impossível isso que eu estou falando. É quase impossível. Mas eu acho que deveria tentar, sabe? Traz uma seleção qualquer aí, faz 2 amistosos, aquelas que você faz, como a seleção feminina faz, né? A seleção feminina normalmente vem um país jogar aqui no Brasil, joga 2 vezes, né? Faz 2 amistosos no Brasil. Para que eu não sei se o Ancelotti, eu acho que ele, a comissão técnica, quando a gente fala hoje de Ancelotti, a gente fala ele, mas na verdade são 10 pessoas trabalhando, né?
Isso. Imagina assim, 10 dos melhores profissionais do mundo trabalhando. Então é claro que a galera vai assistir muito o jogo do Campeonato Brasileiro, vão acompanhar todo mundo. Mas a gente não tem a menor ideia se Igor Jesus chega num jogo de Copa do Mundo e é capaz de resolver. Se Caio Jorge chega num jogo de Copa do Mundo, é capaz de resolver. Quando Firmino, que fazia gol todo jogo, não resolveu. Já fazendo gol no Liverpool, já fazendo gol. Porra, Jesus voando no City e não resolveu. Gabriel Jesus. Então, assim, a gente sabe que não é só colocar. E essa quantidade de jogos, Atos, isso me preocupa. Porque é muito pouco jogo. E, olha, e são de pares, né? E são de pares. É muito pouco jogo para testar Esses jogos que soluções. tu tá citando, Fred, quais são eles? Os 10 jogos do Brasil? Sim. Não, 3 de eliminatórias e as outras datas FIFA. Tá, tu já tá contando também até aqueles amistosos que tem antes da Copa? Não, acho que ali é onde dá. Tipo, já sem camisa, jogando. Viajando para a Copa, não. Eu tô dizendo data FIFA, até convocar para a Copa. Talvez o Brasil ganhe ali 2, 10 jogos treinos, aqueles amistosos. Essa possibilidade que você citou, não tem como acontecer, não. Tem não. Veja só, a gente tem data, não, pô. É isso, eu sei que não tem. O Bahia tem 85 jogos, vai fazer 85 jogos no ano. Como é que vai fazer abrir um espaço para poder fazer um jogo de seleção só com jogadores do Brasil e você chamar uns 2 a 3 ali do Bahia? Só se for desfalcar jogo da Não, teria que ser começo do ano. Teria que ser começo do ano que vem, sabe? Teria que ser começo do ano que vem. Mas não vai sair do papel, não. Isso é impossível. Isso é impossível. Isso aí Mas eu só tô mostrando assim que dificilmente a gente vai ter um nível de experiências que a camisa 9 e que as laterais pedem. O Brasil vai ser lateral direito? vai jogar nesse esquema, né? Com laterais que acompanham a linha defensiva ali. Às vezes Exatamente. joga É por isso que eu tô dizendo que tá se desenhando. Talvez venturismo agora seja para onde se olhar. Eu ia chegar aí, Fred. Eu ia chegar aí. Eu juro a você que eu ia chegar aí. Que você já estava defendendo Jair Ventura através da sua análise do trabalho de Ancelotti. Ancelotti ou Jair Ventura, Fred? Não, pô, não é isso. Não é isso. Não, eu sei, dizendo. Mas eu quero saber de Fred. Ancelotti. Pro Brasil ou pro esporte? Pro Brasil. Pro esporte. Aí... Vamos seguir. No final do programa a gente traz uma atualização dos cenários do treinador do esporte. Vamos lá. Vamos agora para as análises. A multa. 26 dias de trabalho de Ancelotti no esporte. 26. Já passa ali a Praça da Bandeira todinha. São 10 milhões, né? Ancelotti são 10 milhões por mês, né? Abdias de Carvalho. 5.600, eu acho. É uma cavalice dessa aí. Vamos lá. Sei como é que ia ser, não. Vamos com a nossa agora análise de destaques individuais. Com o nosso Campinho. Glorioso Campinho. Olha aí, ó. O Campinho hoje veio na chifra. Viu? O Campinho hoje veio na chifra, velho. Olha isso. O Campinho agora é obra de arte. Qual é o nome do técnico, Fred? Você quer em italiano? Você quer em carioca? Ou você quer da versão popular? Tipo... Portuliano. Quando tá com bigode ali, Ancelotti. Quando o Alckmin foi candidato pela primeira vez, a turma meteu Geraldo. Ele só era conhecido como Alckmin. Geraldo. Pode ser Ancelotti, que é o que vai pegar. Ancelotti. Ou, como o Cássio falou, a galera tá falando Ancelotti. Tá misturando, né? Não, aí não. Ancelotti. Não. Ancelotti. A turma tá falando Ancelotti. Aí não dá. A turma tá no Choiti. Ou é Ancelotti. Ou é Ancelotti. Tem essas três possibilidades. Ou Carleto, para quem queira. Como a gente não fala o T. Porque se não fica Ancelotti. Se fosse para falar, a gente falaria Ancelotti.
O último... o nosso sotaque ajuda no lote, porque o certo é como a gente fala. Exatamente. É porque a gente tem que forçar Ancelotti. Eu não tenho tamanho envergadura, mas eu tenho certeza que um Ravel da vida chamaria de Carlo. Não, Carleto. O Carlo. Carleto. Eu não tenho intimidade para Carleto, não. O meu irmão é Carlito. Meu irmão é Carlito. Carlito não treina na seleção, não. E nem ganhava. E Alisson? E o quê? Regular. Alisson lá. Partida boa, razoável. Normal, regular. Alisson Muriel, Watson. Veja só. São parecidos, viu? Até porque são irmãos, né? Até hoje eu não sei se Muriel é irmão de Alisson ou irmão do presidente do Náutico. É o mesmo sobrenome. Ou os três são irmãos. Os Beckers. Os Beckers. Não tem um filme daqueles Beckers Boys? Não tinha... Acho que tinha um filme antigo. Os Beckers Boys. Vamos lá. Alisson, portanto, razoável, né? A história de Alisson na seleção é complicada, né? Porque se você for ter uma visão positiva, você diz, pô, ele não falha tanto, é um goleiro regular e tal, mas por outro lado, sempre tem aquela impressão de que chama gol, faz um milagre. É uma relação meio água com açúcar, assim, de Alisson na seleção. É muito difícil, porque ele é um grande goleiro. É porque, veja só, é muito difícil a relação, porque você vai no racional e no passional. O racional, como é que você vai chegar aqui e dizer que Alisson não tem qualidade, envergadura, carreira, postura, experiência para ser um treinador, para ser um goleiro de seleção brasileira? Como é que alguém sustenta isso? Como é que eu chego aqui e sustento isso? Que Alisson... O que é que falta para Alisson ter uma envergadura de goleiro de seleção brasileira? O cara que ganhou tudo do Liverpool. Que a torcida extremamente regular. Que a torcida do Liverpool canta música no nome dele. Como é que a gente chega e diz algo diferente? E agora? A gente sabe que a bola contra a Croácia dava para pegar. E assim vai ficar martelando. Vai. Hoje deu uma borboletada que eu fiquei, putz, velho. Exatamente. Aí hoje, cruzamentinho na área, Foi. Deu uma borboletada ali que eu falei, meu amigo. Agora, eu também não confio no reserva. E aí não tem tempo, não tem o número de jogos na maturação para colocar um goleiro e atuação. Não, pô, é Alisson. Terceira Copa. Ó, a galera aqui na enquete também cravou razoável, tá? A história é dos vencedores. Assim, eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão reagir. Não, que isso, tal. Mas eu vou dizer, viu? Tafarel não é nem de perto o goleiro que hoje em dia a turma acha que o status que a turma dá para ele. Na época, sim, cara, ele era contestado, pô. O de 94, eu falei isso aqui. Chegou contestado. Foi isso que a gente falou. Virou unanimidade. A turma teve aquela falha contra a Bolívia, né? Tafarel de 92 para frente não é um super goleiro. Não. Agora, Tafarel de 92 para trás, pelo amor de Deus. Pô. Teve a questão dele desbravar a Europa como goleiro, né? Que o Brasil não tinha isso, né? Tafarel de 88, Atos, a 92. É assim, é o maior goleiro do mundo da época, pô. E pegava pênalti assim. Mas na Europa ele foi perdendo um pouco a tração. Ele foi o bola de ouro, ele foi o bola de ouro do brasileiro de 88, apesar de ter sido vice-campeão, ele era o goleiro internacional. Goleiro do Brasil naquela Olimpíada, pegando pênalti na semifinal com a Alemanha, né? Exatamente. Campeão do mundo 94. Não estava. A fase foi piorando nos clubes, mas ele vai e faz uma Copa 98, assim, com. E, porra, tem o SEC, aquela semifinal com a Holanda. E assim. O grande goleiro do Brasil em 94 era Zete. Havia uma pressão popular enorme para que
Zete ganha essa posição. Eu lembro disso. Mas Zete não pegava pênalti nem se fosse recuada. Não lembro. Veja, o São Paulo foi campeão da Libertadores nos pênaltis, com a defesa de Zete, inclusive, contra o Newell's Old Boys em 92. Falando de maneira geral. Mas, porra, assim, eu lembro de que Zete e pegava até pensamento, era bom goleiro pra caramba naquela época. Havia uma pressão popular enorme por ele. Enorme. Eu acho o melhor goleiro que já vestiu a camisa da seleção, pelo menos de 90 para cá, Dida, e nem titular foi em Copa do Mundo, né? Isso é futebol, meu velho. E Marcos, que jogou na frente dele. Dida o quê, Atos? De 90 para cá, que vestiu a camisa da seleção. Não, mas tu fala, mas Dida nem não sei o que na Copa do Mundo, o que na Copa... Não foi titular. Na Copa do Mundo. Foi, pô. Na 2006 era Dida, pô. Era Dida 2006, porque ninguém 2006 lembra daquela Copa, não. Era Dida. 2002 era Marcos. E vai falar o quê da Copa que Marcos fez? Falar nada de Marcos. Pegou pra cacete, porra. Exatamente. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar da zaga, que para mim foi o setor que mais merece ser destacado aqui e que, na minha opinião, tem o melhor jogador do Brasil, que é Alex, né? Como jogou bola, velho. Que estreia que fez Alex. Muito seguro, ganhou todas as bolas, pô. Todas as participações dele são participações acertadas. Não inventa, tenta tocar para trás quando é para tocar para trás, sabe sair jogando também. Achei realmente muito impressionante a estreia dele. O contraste, né, com aquelas criaturas que fizeram lambanças recentemente. Qual o nome daquele cara? Até esqueci o nome dele, velho. Era aquele zagueiro que fez a lambança. Do Nottingham Forest. Um cara... Assim, o contraste é muito grande. Qual é o nome do cara? Ninguém lembra o nome do cara. Murilo. Murilo foi um absurdo, pô. Com todo respeito, é um jogador de vôlei. Não, pô. Murilo, pelo amor de Deus. Foi muito mal. Mas e aí? Para mim é bem a muito bem para os dois aí, viu? Eu colocaria muito bem. Muito bem também, para os dois. Para os dois zagueiros. Muito bem, então, para Alex e para Marquinhos. Concordo. E agora se estabelece, veja só, quem larga na frente, Celso, sobretudo em posições defensivas, só sai fazendo besteira, tá? Se não fizer, então, dificilmente vai sair. Eles largam como... Que bom, viu, Fred? E que bom. Que bom que chega estreando uma dupla e que ela encaixa, né? Que bom que é assim. Agora, muito também dessa boa atuação do sistema defensivo, ou pelo menos da solidez desse sistema defensivo, deve-se ao fato de Wanderson e Alexandro, né, os laterais do Brasil, terem adotado uma postura bem conservadora em relação ao apoio ao ataque, né? Foram jogadores, basicamente, que compuseram essa linha mais baixa aí do Brasil, né? Qual a análise que vocês fazem, tanto aí de Wanderson quanto de Alexandro? Claramente treinador, né? Isso aí ficou muito claro que o treinador treinador fez essa linha ficar mais fixa, né? De não avançar, até todo o contexto que a gente analisou, cuidar primeiro da cozinha e tal, para depois pensar em voos mais altos. Mas veja, foi pedido para eles fazerem isso, eles fizeram, colocaria um amarelo aí. Os dois. Eu concordo com o Atos, porque é meio difícil aceitar aquele lateral que no Brasil, que no ataque. Veja o que foi Danilo, né? Danilo acabou sendo execrado como lateral direito por ser quase um zagueiro. Mas estava muito claro que era uma orientação hoje, assim, nesse caso. Não era o cara... Porque Danilo, de vez em quando, até chegava, até sair um pouco e não produzia nada. Mas nesse caso havia ali uma orientação para não sair, para ficar... E a linha de 4, a linha defensiva do Brasil foi bem visível. Amarelo para os dois. Bem na parte defensiva, mas obviamente uma nulidade no ataque. E eu acho que em algum momento não dá para ser... O lateral do Brasil tem que ter uma capacidade técnica para atacar. A gente está criticando Danilo há anos por isso, então não dá para chegar agora e achar que... então... Eu vou numa linha diferente de vocês. Tá? Para mim, Alexandro foi razoável, mas para mim, Wanderson foi mal. Até porque Wanderson tem uma chance
absolutamente clara para finalizar e não faz nada. Assim, me incomoda. Eu gosto de postura defensiva. Não tô aqui, quem está acompanhando a live já entendeu que, por mim, o Brasil vai jogar com laterais assim mesmo na Copa. Para mim, o Brasil tem que ir para a Copa fechadíssimo. Mas me incomoda você chegar na frente e não ter definir, né? Capacidade, coragem para pegar uma bola de primeira e bater no gol, pô. Você não pode ser capado de uma capacidade técnica para definir uma jogada. E Wanderson hoje se mostrou nulo demais ofensivamente. Tá? Eu acho que Alexandro defendeu melhor e foi mais equilibrado no jogo. Tá? Fui voto vencido. Tá? Mas eu acho também que ele foi mal, Fred. E Alexandro, acho que foi razoável. E aí a gente iria para a enquete, né? Na enquete, tanto o Wanderson quanto o Alexandro foram razoáveis, né? Então fica aí razoável para Wanderson e Alexandro. Sobre o zagueiro. Achei acima de eu também achei. Sobre o zagueiro Alexandro, né? O próprio pediu para ser chamado de Alex ou de Alex Ribeiro, né? E aí a gente acabou adotando primeiro Alex, depois Alex. É porque eu fiquei na dúvida. Mas pode deixar só Alex. Eu acho que na transmissão foi só falar da Alex o tempo todinho também. Chega a achar até estranho quando apareceu o Alexandro. A gente já foi Alexandro, voltou para Alex, voltou para Alexandro. Ele é Alexandre a vida toda, mas hoje jogou como Alex, né? O canhão foi Alex, pô. Assim, o canhão foi então Alex. É Ancelotti. Ele pediu, foi solicitação dele. Ancelotti e Alex. E Casemiro. Não é o Casemiro de 2 Copas atrás, que até hoje martela, né, na cabeça se a presença dele teria feito uma diferença. Eu imagino que sim, no jogo contra a Bélgica. Mas volta agora à seleção brasileira, com um treinador que ele conhece bem do tempo de Real Madrid, né, de ambos no Real Madrid. Mas não é o mesmo jogador, tá longe de ser aquele jogador com aquela presença. Ele era o melhor volante do mundo, pô. Onipresente ali no meio de campo, melhor cabeça de área do mundo ali. Mas ainda assim, acho, Fred, que é importante como referência. Eu não sei se ele vai ser o titular da Copa, mas para essa etapa aí da chegada de Ancelotti, eu acho muito importante, velho. O cara tem que saber onde tatear, o cara tem que ter um porta-voz dentro de campo, mais de um, se possível. E eu acho que Casemiro fez bem esse papel, né? Gostei o capitão bastante, foi Marquinhos. Oi? Gostei bastante de Casemiro. Também gostei. O capitão foi Marquinhos, né? Acabou sendo escolhido Marquinhos. Se tinha dúvida se seria Marquinhos ou Casemiro, mas Casemiro foi uma liderança também aí em relação à orientação dos atletas, em relação a diálogo com o árbitro, né, com os outros jogadores também, com os adversários do Equador. Gostei muito. Acho que foi de bem para muito bem, Casemiro. Olha, Casemiro não é o Casemiro que foi o melhor volante do mundo, e foi o melhor volante do mundo, viu, Pedro? Pedro que está aí no chat, citando um jogador que só faz tocar do lado. Mas também não é o Casemiro quando chega no Manchester, tá? Que é o momento que perde espaço na seleção, que era um Casemiro, assim, que tinha uma certa ponchetezinha ali, sabe? Muito travado. Eu acho que ele recuperou parte da potência dele. E, pô, é bom demais você ver um volante ali na cabeça de área da seleção, tá? Porque você ficar jogando com jogadores que parece que tem uma necessidade de querer mostrar que é um jogador moderno, que chega no ataque, que arma o jogo. Meu irmão, se tu tá chegando na seleção e te colocar de primeiro volante, faz o teu trabalho primeiro, pô. Tenha segurança de fechar a frente da área primeiro, para depois tu pensar em outras coisas. Eu acho que nesses últimos 2 anos aí, o Brasil jogou com vários aí no setor que não cuidavam de fazer a primeira função deles. Então, muito bom ver Casemiro aí na seleção. E eu acho que foi um passo importante, tá? Se você for pensar em qualquer coisa daqui a um ano, tem que ser com Casemiro aí. Colocaria um verdinho claro para ele. Eu posso até ir pro verde claro também, tá? Mas gostei bastante. Eu até aceito que a avaliação oficial seja de bem.
Mas eu gostei muito de Casimiro, da volta dele ao time, tá? E pra mim a mesma lógica de Alex e Marquinhos, tá? Pra sair, quem é que vai tirar? Não vai sair terça-feira, né? Quem é que vai tirar? Os Lords da Premier League? Vai tirar para colocar André? Exatamente. Os Lords da Premier League, pelo amor de Deus. Vai ser ele. E outra coisa, tá no Manchester United, pô. Tu mais vezes fala tá no Manchester United, parece que o cara tá no Bangu. Até porque o concorrente só tem 16 anos, né, Fred? Então, é ele. Depende do que acontecer nessa próxima temporada, viu? Vamos lá. Seguindo em frente agora, a gente vai... Fechou Casimiro bem ou muito bem? Bem. Pronto, Casimiro bem, então. Aí a gente complementa o meio-campo do Brasil com Bruno Guimarães e Gerson. Para mim, Bruno Guimarães mal e Gerson razoável. Eu vou de Bruno Guimarães muito mal e Gerson mal. Baixou um ponto. Maestro. Tinha liberdade, né? Tinha liberdade, já que... Veja, eu estou citando que o cabeça de área tem que ser um pouco mais resguardado. Mas não era o caso de Bruno Guimarães e Gerson. Né? Eles tinham liberdade, tinham uma linha de 4, tinham um Casimiro. Achei Bruno Guimarães muito mal também. Não conseguiram criar. Eu não gostei de Gerson, não, mas Bruno Guimarães foi bem pior. Acho que talvez o pior jogador. Não, pior foi Richard. Não. Pior foi Richard. Mas um dos piores do Brasil nessa noite. Eu colocaria mal a muito mal. Se Gerson for mal, Bruno Guimarães muito mal. Muito bem. Então, para mim também é muito mal e mal. Muito mal e razoável. Bruno Guimarães, assim, eu fico só pensando no brasileiro médio que não assiste uma Premier League. Para explicar para ele que Bruno Guimarães é titular da seleção não vai ser fácil, não. É foda. Porque, veja, os outros têm grandes palcos da Champions League, que não é o caso de Bruno Guimarães, né? Não aparece na Champions League com grande destaque. Para explicar para essa turma que Bruno Guimarães é titular da seleção, vai ser difícil. Então fica muito mal e mal, né? Muito mal e mal, porque eu acho que eles têm que estar próximos, assim. Eu fui na linha de mal e razoável, mas eu acho que eles andam juntos, assim. Se Bruno Guimarães foi para mal, para muito mal, Gerson vai para mal. Então pronto. Então mal para Gerson, muito mal para Bruno Guimarães. Setor ofensivo, tivemos nesse 0-0 como titulares Vinícius Júnior, Estevão e Richarlison. Vinícius Júnior já falamos aqui, né, Fred? Teve boas investidas ali, conseguiu 2 boas jogadas, pelo menos, ali pela ponta esquerda, mas ficou muito escondido, né? Dito isso, razoável. Dito isso, razoável. Eu diria que eu colocaria razoável nos dois por motivos completamente diferentes. Tanto no Estevão quanto no Vinícius Júnior. Eu gostei mais de Estevão do que de Vinícius Júnior. Júnior. Gostei também um pouquinho mais. Assim, teve aquela roubada de bola, né? Que foi uma grande chance para o Brasil. Mas eu acho que precisa de mais, assim. Muito mais, pô. Eu iria de razoável e mal. Eu não gostei de Estevão, não. Para mim, razoável é mal. Eu vou de razoável. Razoável Vini Júnior e mal para Estevão. Não achei mal, não. Eu achei... acho que Vinícius Júnior foi melhor do que Estevão. Mas acho que um razoável para Estevão, acho que seria melhor. Estevão tem menos liberdade. Ele bem é mestre. Não, pode ser razoável, mas só queria dizer aqui, na dividida, Vinícius Júnior foi melhor. Não acho entendi. Então, razoável aí, tanto para Vini Júnior quanto para Estevão. E Richarlison, muito mal, né? Muito mal. Para mim, se for até de perder a posição na terça-feira. Não, perder a posição na terça-feira e só volta para a seleção se fizer uma temporada. Rapaz. Foi a convocação mais inexplicável, convenhamos, né? A turma deu uma romantizada na convocação.
Mas foi bem inexplicável essa volta de Richarlison para a seleção. Era melhor convocar jogador brasileiro. Ele tentou trazer jogadores que tenham um respaldo internacional. Sim, claro. Para começar o trabalho. Rapaz, Richarlison, eu lembro de uma postagem que eu fiz no X, antigo Twitter, após aquela vitória do Brasil, 2-0, foi 2 gols na Copa do Mundo. Foi 2 gols de Richarlison com aquele gol de puxeta, né? Ele fez aquele golaço. Foi a estreia na Copa, eu acho, né? E na época tava aquela divisão boba de... A turma tava celebrando Richarlison, preterindo o Neymar, tal, tava aquela parada, e eu fiz uma postagem dizendo, olha, Richarlison não é isso tudo que vocês estão imaginando, assim, meu irmão, eu fui trucidado no post, assim. E Richarlison naquele momento era um craque. Era, assim, quem ousasse falar alguma coisa de Richarlison, ainda mais depois daquele jogo, eu acho, assim, ele não é nível de seleção, velho. Não é nível de seleção, e a fase dele não é boa. É, exatamente. Mas é uma posição sem dono, tá? Completamente sem dono. Completamente sem dono. O dono. trabalhou com ele já, né? No Everton, e é a única justificativa, assim, para essa convocação imediata, né? Acho que é dentro dessa lógica de, trazer as pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu já conheço, né? Inclusive, Fred, o Igor Jesus que você citou passou por uma fase muito ruim aí. Passou, não tem dono não essa posição. Caio Jorge, mesma coisa. Aí, acho que 20 jogos sem fazer gol, uma coisa assim. Veja, é Pedro, Caio Jorge, Igor Jesus. No futebol brasileiro, esses 3 merecem ser considerados hoje. Merecem ser considerados. Agora, vai ter espaço, convocação, jogos para testá-los? Não vai, pô. Não vai. Isso é muito difícil. Não sei se esse Mundial pode acabar sendo uma chance, né? Desse jogador. Tanto o Pedro quanto o Igor Jesus estão no Mundial. Se tu fosse projetar, Fred, na Copa do Mundo aqui, puro palpite, tá? Quem tu acha que é esse novo titular da seleção? Neymar. Não, esquece essa noia toda de Neymar. Isso não existe, não. Não é minha, não, porque eu acho que. Não, eu sei, mas palpite dentro de um 9 real, só pra. Não sei. Pedro, talvez. Pedro. Não, pronto. Eu concordo. Minha resposta muito na marra seria Pedro. Tá, Pedro. Que acho um grande centroavante. Eu quero ter esperança em Pedro também. Agora eu só lembro uma coisa. Veja como a realidade é dura. Pedro passou vergonha na última Copa. E para mim é o culpado do gol. Você sabe que eu sempre defendo isso, né? O maior culpado do gol da Croácia não é aquele Fred, nunca. A culpa é toda de Pedro. A culpa daquele gol é 80% de Pedro, que é quem aciona Fred. Imagine se Fred dá a bola a Pedro simplesmente diz, vai ali na linha de fundo, Fred, dá essa carreira aí de meio campo atrás da bola. Quem aciona Fred simplesmente corre atrás da bola que Pedro deu a ele. Quem não para a bola e não faz o papel básico do que o atacante devia fazer ali é Pedro. Eu acho que o próprio Fred rouba a bola, dá a bola a Pedro, e Pedro tenta lançar Fred na cara do gol, joga a bola lá para a linha de fundo. Fred vai até o final e ainda combate lá. Fred, é o que acontece. Quem apareceu na foto? Fred. Quem é o volante que foi para a linha de fundo? Fred. Quem mandou Fred para a linha de fundo? Pedro. Que pega a bola e ao invés de segurar a bola e ganhar tempo, lança. E nota uma coisa também, Fred. Há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, até menos também, muita gente acreditou que essa posição o Brasil estaria bem servido por causa da nova geração de Endrick e Vitor Roque, né? E já está muito claro que não vai ser titular na seleção nenhum dos dois na Copa do Mundo, a não ser que as coisas mudem demais. E olhe lá se um dos dois for convocado. Eu acho que nenhum dos dois vai ser convocado. Eu acho que nenhum dos dois. Ancelotti claramente não é fã de Endrick, né? Não é fã de Endrick. Nem Endrick fez por merecer também
Veja só, quando eu respondi Neymar e você disse esquece Neymar, não sei o quê, na verdade eu estou indicando que eu acho que o Brasil vai acabar desistindo da figura do 9. Eu acho que o Brasil vai acabar abrindo mão da figura do 9 pela ausência de nomes. E se você acompanha minha linha de futebol, para mim, jogam os melhores. Se não tem. Rodrigo vai ficar fora? Neymar vai ficar fora? Não. Dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Sabe? Paris Saint-Germain, como falaram aqui no chat, campeão do mundo, venceu a Champions sem 9. A Espanha hoje, o 9 da Espanha é um grande pivô, não é um grande finalizador. E veja, no que você projetou a seleção, de ser uma seleção um pouco mais retraída e tentando buscar velocidade, na teoria, quem mais se encaixa nisso é Caio Jorge, né? Sim. Sim, até falaram aqui no chat que ele cairia como uma luva, né? Boa. Então vamos agora, já que fica em aberto aí essa situação. Eu confesso, Celso, que eu nem conhecia, nem acompanhei o Oyarzabal, né, que é o centroavante da Espanha, ganhou a posição de Morata. Morata foi campeão da Euro, né? Ele ganha a posição, o jogador do Real Sociedade. Meu irmão, isso. Que pivô, que monstro do pivô. Que monstro Joga muito. do pivô. Que monstro do pivô. Distribui muito, né? Impressionante. Eu sou fã de jogador inteligente. Assim, você diz assim, Fred, característica que você mais valoriza no jogador. Inteligência. Jogador inteligente é foda. Eu sou muito fã de jogador inteligente. Por isso que eu gosto do Casimiro, que o Casimiro chega. João, na viagem. Não, porque peraí, Cássio. Tem muita gente que. Nada, não, mas tem gente que gosta de um habilidoso, de um dribla-dribla. E essas pessoas não são inteligentes, não? Não. Inteligente, ou seja, inteligência é o cara que não sabe driblar, mas sabe tocar a bola. Não. Inteligência é o cara que, meu irmão, tá construindo a jogada na cabeça dele. A turma tá tocando a bola, a jogada já tá sendo construída na cabeça dele. Não é muito instintivo. É um conceito diferente do futebol. Eu tô entendendo o que o Fred tá querendo dizer. Por exemplo, esse jogador desse conceito de inteligência, um dos que eu acho que tem mais acentuado isso é Harry Kane. É um jogador inteligente. Muito inteligente. É a minha linha. Eu gosto de jogador inteligente. O jogador que baixa a cabeça e dribla, eu valorizo. É importante. Mas, porra, o cara que... Peraí, vem cá, pô. É 2 bolas ali na frente. Eu botei muito jogador assim, pô. As primeiras mudanças de... Mesmo, porra, puta merda. Aí joga muita bola. Aí era titular do Brasil. Quem muito. Arrascaeta joga muito inteligente, vê o jogo, foda. Pronto, era o meia que o Brasil precisava. Vamos agora com os substitutos, tá? As primeiras mudanças foram as saídas de Richarlison e Estevão para as entradas de Matheus Cunha e Gabriel Martinelli. Detalhe, né, que até foi falado na transmissão. Seriam só 3 substituições. Ele não foi naquela onda de usar as 5, né? Fez uma 4ª ali por necessidade. Bruno Guimarães se machucou, né? Eu acho que Martinelli foi mal. Foi pior que Estevão. Martinelli eu já achei Estevão mal? Também acho que ele foi mal. Martinelli mal, então. Matheus Cunha. Mal também, né? Eu acho que mal. Não foi, obviamente, não foi pior do que Richarlison, mas não acrescentou muito, não. Teve mais mobilidade. É um jogo diferente, teve mais mobilidade. Ele é um jogo diferente. Ele é um cara que tem mais movimentação. Deu um barra também. Ele é um cara que joga até de meia, tá? Matheus Cunha, tá? Então, se você ficar sempre avaliando ele como um centroavante 9, vai ser difícil. E Andrei? Mesmo nível de Gerson aí? Sem nota. Entrou com quanto tempo, né? Andrei? Andrei jogou uns 20 minutos. Veja, ou fica sem nota ou leva nota de Gerson. Ele foi pior do que Gerson pra mim. Eu colocaria o laranja nele. Laranja, então mal. Entrou e não acrescentou absolutamente nada. Mal. Não dá pra ir pra razoável, não. Eu preferi Gerson. O Brasil pra mim tava melhor com o Gerson em campo.
Muito bem. Agora, hoje em dia, o tempo de preparação para a Copa do Mundo é bom, né? Isso é a sorte, né? Porque o tempo é bom. Um mêsinho é um mês mesmo, né? Assim. E aí a CBF tem que criar um calendário para não dar nem um turno a mais. Porque esses caras vão precisar treinar, pô. Exatamente. Treinar, pô. Exatamente. Melhor em campo para vocês, Alex? Marquinhos? Para mim, Alex. Alex, melhor em campo. E o estreante da noite? O estreante, no caso, Carlos Ancelotti. Razoável. Só para o Márcio ter trabalho de colocar o amarelo no amarelo. Pronto. Então bota aí amarelinho e bota aquela bordinha preta. Então é mais fácil mudar a cor da prancheta. Bota a prancheta azul também. Mas é o amarelo que não, para mim não tá satisfatório não, tá? Achei... Não. Porque também o jogo foi feio, também não dá pra... E uma coisa assim, meu irmão, acho que os caras respeitam, velho. Assim. Também, se não respeitar, é caso perdido, né? Assim, meu amigo, é juventude perdida, assim, esquece, não respeita mais nada. Juventude transviada. Olha lá. A gente tá vai aí, então, galera. Pro print, falados. A gente vai avaliar Luiz Roberto, não, né? Porque se for, eu boto o vermelho aí pra ele. Eu não vi na Globo. Eu vi 15 minutos só para poder me irritar, assim. Inclusive, eu acho, a turma pensa que eu brinco quando eu falo isso, mas eu acho que um dos pilares para poder a gente ter algum tipo de esperança na Copa do Mundo é mudar o narrador, assim. Não dá. Não sou nenhum. Galvão, pô. Então, para mim, o maior narrador do Brasil hoje é Luizinho. Bom narrador, eu já acho ele melhor. E foi para Globo. Aquele cara da ESPN. É bom também, muito bom. Muito bom. Que sempre narrou o futebol europeu, né? Paulo Andrade, né? Eu não gosto daquele cara do Sport TV, o Luiz Carlos Júnior, mas, cara, ele não me agride. Pô. Luiz Roberto, assim, impossível assistir um jogo com o Luiz Roberto. Pô, não dá. E olha que não saiu gol, né? O que já é meio caminho andado. Porque se sai gol, não é gol, é gol. Gol! Então, galera, fica aí pro print, tá? O nosso campinho do 0-0 entre Equador e Brasil.